Quero saudar a você neste dia com a paz do Senhor Jesus. Vamos dar continuidade à leitura bíblica hoje no Salmo de número 10. E a palavra de Deus, com ela posta em nossas mãos, colocamos o nosso coração voltado ao céu para aprendermos, pensarmos, buscarmos nas coisas que são de cima. Glória a Jesus. Salmo capítulo 10, versículo 1. Até o fim desse salmo, vamos ler a palavra de Deus. Por que te conservas longe, Senhor? Por que te escondes nos tempos de angústia? Os ímpios, na sua arrogância, perseguem furiosamente o pobre. Sejam apanhados nas ciladas que maquinaram. Porque o ímpio gloria-se do desejo da sua alma. Bendiz ao avarento e blasfema do Senhor. Por causa do seu orgulho, o ímpio não o investiga. Todas as suas cogitações são: não há Deus. Os seus caminhos são sempre atormentadores. Os teus juízos estão longe dele. Em grande altura, trata com desprezo os seus adversários. Diz em seu coração: não serei abalado, porque nunca me virei na adversidade. A sua boca está cheia de imprecações, de enganos, de astúcia. Debaixo da sua língua há malícia e maldade. Põe-se nos cerrados das aldeias, nos lugares ocultos, mata o inocente. Os seus olhos estão ocultamente fixos sobre o pobre, armas ciladas em esconderijos. Como o leão no seu covil, armas ciladas para roubar o pobre, rouba-o colhendo na sua rede. Encolhe-se, abaixa-se, para que os pobres caiam em suas fortes garras. Diz em seu coração: Deus esqueceu-se, cobriu o seu rosto e nunca verá isso. Levanta-te, ó Senhor. Ó Deus, levanta a tua mão. Não te esqueça dos necessitados. Porque blasfema de Deus o ímpio, dizendo no seu coração que tu não inquirirás. Tu o viste, porque atentas para o trabalho e enfado, para tomares sob tuas mãos. A ti o pobre se encomenda. Tu és o auxílio do órfão. Quebranta o braço do ímpio e malvado, busca a sua impiedade, até nada mais achares dela. O Senhor é Rei eterno. Da sua terra serão desarraigados os gentios. Senhor, tu ouviste os desejos dos mansos. Confortarás os seus corações. Os teus ouvidos estarão abertos para eles, para fazeres justiça ao órfão e ao oprimido, a fim de que o homem que é da terra não prossiga mais em usar da violência. Terminamos o Salmo de número 10, portanto. E, meus irmãos, vemos que neste Salmo, Davi, ele passa muito tempo explicando, falando, conjecturando sobre a pessoa do ímpio. E nestas palavras eu quero realçar o versículo 3 e o versículo 4, em características que a palavra de Deus atribuem à pessoa do ímpio. E o ímpio, como nós vemos aqui, ele é aquele que está apartado de Deus. Ele não quer a Deus, ele não aceita ser dominado, estar debaixo do mandamento de Deus. Ele não conhece a Deus como Senhor da sua vida. Versículo 3, o texto diz: porque o ímpio, olha lá a primeira característica aí, ele gloria-se do desejo da sua alma. O que é que a alma humana natural deseja? Deseja as coisas deste mundo, deseja o prazer imediato, deseja satisfação da carne, deseja riquezas. É o que a alma deseja. Deseja fama, deseja crescer, mesmo que a custo, conforme o texto de Salmos que nós acabamos de ouvir, a custo de alguém ficar para trás, ao custo de alguém ser roubado, ser tirado dele para que este possa ganhar algo mais. Este é o anseio da alma do homem humano, natural, carnal. E o ímpio, ele se gloria neste desejo. Ou seja, ele acha que o desejo da riqueza, o desejo do sucesso, o desejo dessas coisas carnais, do seu bem-estar, da sua satisfação carnal,
é a sua glória. Ele fala com orgulho, porque ele se gloria nesta realidade. E a minha colocação aqui não é só para entender o que o ímpio é, mas é para entendermos que nós não devemos ser. Amém? Quando nós nos achamos gloriando-se, buscando este desejo da nossa alma, nós temos que lembrar que esta é uma característica do ímpio, não do servo de Deus. A palavra de Deus está cheia de exemplos do que deseja, do que anela, do que sonha, aquele que confia no Senhor. Mas o ímpio, ele se gloria nos desejos carnais da sua própria alma. Ele bendiz ao avarento. Então, o que nós chamamos de os milionários, as pessoas de sucesso, os grandes coaches, os grandes líderes, os grandes neste mundo, a maioria deles são, numa realidade espiritual e bíblica, pessoas avarentas, que somente olham e querem e amam, como diz a palavra de Deus, amam o dinheiro. Quando a palavra de Deus não ensina que o dinheiro é a raiz de todos os males. Quando a avareza é listada na lista de Apocalipse que diz, ficarão de fora. Então, quando nós, como crentes, somos achados amando, bendizendo, colocando estes avarentos num status de aceitação, ou até de glorificação, ou de menção dos nossos lábios, nós estamos agindo como os ímpios. O que mais? Ele blasfema do Senhor. Ele desfaz. Claro que blasfemar é uma palavra extremamente forte para nós que conhecemos a Bíblia e tememos a palavra de Deus. E talvez jamais poderemos comparar um agir de um crente, porque um crente jamais blasfemaria do Senhor. Mas o ímpio, ele blasfema, ele desfaz, ele faz por menos, ele fala de Deus com palavras do dia a dia, ai meu Deus, e é Deus para cá, e não tem valor da palavra de Deus, quando o Senhor diz, não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Nós precisamos tomar cuidado, porque o desfazer da palavra, do nome de Deus, da pessoa de Deus, pertence aos ímpios. Nós honramos o nome de Deus. Nós respeitamos o nome de Deus e precisamos, porque Deus não terá por inocente o culpado. Palavra de Deus. Versículo 4 ainda ele diz, por causa do seu orgulho, esta é outra realidade, o ímpio ele é orgulhoso. Pode crente ser orgulhoso? Temos razão de ter orgulho? Se somos vítimas da graça e da misericórdia de Deus? Temos razão para sermos gratos, aleluia. Razão para sermos felizes. Razão para termos esperança, mas não orgulhosos. Então, se esta semente maligna aparecer, tentar brotar em nosso coração, se os coaches da vida que nós temos escutado têm provocado a nossa alma a termos orgulho de nós mesmos, chegou a hora de nos humilharmos diante da palavra de Deus e entender que esta é uma postura do outro lado. Porque o nosso orgulho, a nossa glória, diz a palavra de Deus, é o nosso Senhor. Ele peleja por nós, Ele nos tem dado vitória, Ele nos capacita. E a verdade é que quando a gente depende dEle, na hora H, que nós necessitamos, o Senhor tem sido fiel. Paulo disse uma certa vez que todos tinham abandonado Ele, mas ele disse, estando naqueles julgamentos, diante de toda aquela pleiade de gente contrária a Ele, e nenhum amigo dele ali, ele diz, no entanto, o Senhor nunca me abandonou, Ele esteve comigo em todo o processo. Não é razão para ter orgulho, é razão para ser feliz, porque este nosso Deus, Ele é nosso amigo. Ele diz, eu não vos chamarei mais servos, mas vos chamo de amigos. Oh, glória! Por causa do seu orgulho, o ímpio não investiga. Todas as suas cogitações são não há Deus. Ou seja, ele não procura saber a razão do que ele está fazendo. Ele não investiga para saber a fonte daquilo que ele está comendo. Quando nós reconhecemos e reconhecemos tantas fontes hoje nessa sociedade tão malignas,
Mas o ímpio não investiga. Todas as suas cogitações, os seus pensamentos são não a Deus. Ele não vê Deus em nada. Ele não vê Deus em nada. Até alguns que acreditam ou falam o nome de Deus, mas é como se Deus existisse, mas a existência de Deus não altera nada em sua vida. As decisões deles, os pensamentos deles, o caminho deles é baseado no seu próprio, como nós falamos aqui, da própria glória da sua alma, da sua avareza, do seu orgulho. Isto é o que os guia. Eles não têm a Deus como seu Senhor, a quem eles devem obediência, de quem eles procuram direção. Mas nós temos este Senhor. Quem pode dizer amém neste dia? Portanto, nós investigamos. Portanto, nós não podemos deixar o orgulho tomar as nossas vidas. E, portanto, nós jamais viveremos a realidade de que não há um Deus. Um Deus que vê todas as coisas que nós estamos fazendo e se importa. Há um dizer comum hoje no nosso meio de crente que isso não tem problema, não faz diferença para Deus. Tudo faz diferença para o nosso Deus. Ele pesa todas as coisas, Ele vê todas as coisas. Deixe-vos lembrar neste dia, o nosso Deus é um Deus zeloso. Agora, aquele que reconhece a Deus em todos os seus caminhos, aquele que se humilha debaixo da orientação desta palavra, aquele que se submete a entrar e permanecer e a ser agraciado por este Deus, encontra mão de afago, encontra fortaleza, encontra direção, encontra poder, encontra um amigo fiel, encontra um Deus que estará com ele nesta caminhada até o dia que ele cruze a barreira da eternidade e estará com o Senhor no céu para todo sempre. Portanto, o crente reconhece, como diz o autor aos Provérbios, a Deus em todo o seu caminho. Esta deve ser a nossa realidade. E como nós, como igreja, temos pecado em relação a isso. A reconhecer a Deus em todos os nossos caminhos. Reconhecemos na igreja, reconhecemos no domingo, mas parece que o resto da nossa vida não tem a ver. Estamos olhando para os desejos das nossas almas, estamos bendizendo o avarento e estamos até desfazendo do Senhor. É hora de despertar-nos. Estamos no tempo do fim e as realidades malignas estão se levantando de uma maneira sem igual. Sabemos que o nosso tempo aqui na terra está terminando. Precisamos nos levantar, estar de pé, estar despertos em nome de Jesus e não agirmos como aprendemos aqui, que o ímpio age. Que Deus nos guarde. Que Deus possa fortalecer a minha vida pelo Espírito de Deus que habita em mim a toda vez que eu for tentado ou eu ouvir uma voz destas. Que às vezes o meu coraçãozinho, a minha alma, fala, ai, não é que é verdade isso? E sou tentada, eu sou humana. Mas que o Espírito me possa lembrar, minha filha, isto é o que o ímpio faz. O crente depende do Senhor. O crente vê as coisas pela fé. Aleluia. Que Deus possa abençoar você. Desejo o mesmo que eu desejo para mim, para a sua vida. E que nós possamos juntos, caminhando, estudando a palavra de Deus, possamos estar cada vez mais arraigados nele, até o tempo que a trombeta toque. Estejamos juntos para sempre. Ali não haverá mais tentação com o Senhor. Que o nosso Deus possa nos abençoar neste dia. A você, a sua família, a sua igreja, em nome de Jesus. Amém.